Muito bom dia, nação. Vamos para mais notícias do Flamengo aqui no nosso canal, logo cedo trazendo notícias do Mengão para vocês. Então já chega se inscrevendo no canal, se você não é inscrito, ativa o sino das notificações para você ficar ligado nas notícias do Flamengo aqui do nosso canal e sempre estar aí conectado junto com a gente, recebendo as notícias do Mengão. Então bora para mais um vídeo aqui no nosso canal. Temos aí as notícias sobre a possível renovação com o Rodinei e também com o técnico Dorival Júnior. Com o técnico Dorival Júnior é uma incógnita pelo fato de que ele pode sim ser convocado para a seleção brasileira, para ser o próximo técnico da seleção brasileira. E se caso isso ocorrer, quem será o novo técnico do Flamengo? Já imaginou? Já pensou nisso? Então você, como torcedor, vai rapidinho aqui nos comentários e escreva. Vamos abrir essa enquete aqui nesse vídeo no nosso canal. Se Dorival Júnior for para a seleção brasileira, quem será o novo técnico do Flamengo? Escreva nos comentários aqui. O Flamengo projeta a temporada já 2023, trazendo reforços de peso, principalmente porque vai para o Mundial de Clubes enfrentar possivelmente o Real Madrid numa final de Mundial de Clubes. Então, o Flamengo já projeta trazer um novo goleiro, trazer um novo lateral e alguns reforços a mais que já estavam nos olhares do Flamengo. Então nós vamos reagir aqui, mas antes, nação, chega explodindo o dedo no like se você está confiante que 2023 vai ser o ano do Mengão. Esse ano praticamente já terminou, o Flamengo já venceu Copa do Brasil, venceu Libertadores, ano que vem vai ter Recopa, vai ter a Supercopa do Brasil, vai ter o Mundial de Clubes. Já começa o ano o Flamengo com várias decisões, várias possibilidades de títulos. Cresce esse vídeo, eu deixo o canal da ESPN Brasil, link na descrição. Vamos para mais um vídeo do Mengão no nosso canal. Será que ele fica? Com relação ao Rodinei, eu acho que ele se recuperou muito bem. Prova disso é que hoje é um jogador selecionável. Eu acho que isso daí é uma vitória para ele. Fico muito feliz, porque é um jogador assim, muito interessante para o ambiente, para o clube, para o vestiário, além da capacidade que tem, da força que possui. Eu acho que não estaria no Flamengo por 6 anos se não tivesse algo que pudesse entregar. E eu acho que esse vem sendo mais um bom ano dele. Felizmente aí jogando a grande maioria das partidas em alto nível. Eu acho que isso daí foi uma vitória que ele encontrou na sua carreira, a partir do momento que ele se concentrou, botou na frente que gostaria e que queria melhorar, evoluir, progredir. Eu acho que vem acontecendo fruto de muito trabalho dele. Fãs de esportes, olha aí o Rodinei pelo Flamengo nessa temporada. A gente não está contando com o estadual. 35 jogos, 6 assistências, 0,7 chutes por jogo, chances criadas por jogo 0,8, cruzamentos 2,7 por partida, ações no campo rival 34,6 por partida e bolas recuperadas 3,4. Chama muita atenção também quando a gente coloca o ranking ali dos laterais. Ele é primeiro em quase tudo. Em jogos ele está na segunda colocação no ranking do time do Flamengo e bolas recuperadas por jogo também na 4ª colocação. E aí a gente faz a comparação com o Mateuzinho, com o Varela, com o Felipe Luiz e com o Ayrton Lucas. Muito bem, vamos falar então do Rodinei. André Kfouri, não tem nem muito o que falar ou o que pedir, é uma escolha agora do Rodinei, a diretoria tem que querer que ele fique? É bom que seja assim, né? É uma escolha dele, porque os momentos ruins que ele passou, justamente porque a pressão popular foi muito grande e isso deve ter sido considerado por ele, eu tenho certeza que foi considerado no momento de decidir o que ele ia fazer a partir de 2023, ao menos, se é que ele vai embora mesmo do Flamengo, isso foi reduzido a alguma coisa que aconteceu e foi solucionado, porque não só ontem no jogo com o Corinthians, mas também na final da Libertadores, deu para ouvir a torcida do Flamengo presente ao estádio, gritando "Fica Rodinei". Isso é um tremendo de um presente para ele, no sentido de corrigir uma situação que era horrorosa, que também não é nova no futebol. Tem muitos casos de jogadores que não puderam permanecer em clubes porque não foram mais aceitos.
como se ele não tivesse condições técnicas de jogar no Flamengo, ou como se ele fizesse de propósito, né, nas ocasiões de erros técnicos que ele cometeu. Futebol é assim, é um jogo de erros e acertos. É ótimo que o Rodinei tenha conseguido dar a volta nessa história e tenha ouvido nessas duas ocasiões o torcedor do Flamengo presente ao estádio, em Guayaquil e no Maracanã, pedindo para ele ficar, mesmo que ele não fique. Agora, a comissão técnica do Flamengo, desde que as informações já indicavam que o Rodinei tinha o desejo, a intenção, até uma decisão tomada para sair, a comissão técnica do Flamengo gostaria que ele permanecesse. Sim. E esse é um pedido feito para a diretoria. Eu não sei se o Rodinei estava esperando os títulos que o Flamengo disputou serem ganhos, serem perdidos, para entender qual seria o clima, qual seria o ambiente para ele permanecer. A minha impressão é que com as 2 taças conquistadas e a torcida pedindo para ele ficar, ele só não fica mesmo se ele não desejar. E se ele não desejar, está tudo resolvido. Sim. Cada um cuida da sua vida. Ô Zupa, as críticas que o Rodinei recebeu, elas eram injustas? Críticas não eram injustas, mas a ênfase que elas... e o deboche, e essas coisas, o lado pejorativo da conversa, isso eu achei pesado. Assim. Claro. O Rodinei ser criticado por desempenho técnico até essa virada que ele deu na atual temporada, eu super compreendo e acho que as críticas, nesse sentido, elas eram até pertinentes. Discutir renovação de contrato ou fim de ciclo com o que ele vinha apresentando até o Dorival Júnior chegar, para mim fazia sentido. Mas sempre o lado pejorativo, e a gente vê isso muito, e vê da torcida, onde é mais aceitável, mas vê também de setores da imprensa, e aí já é mais condenável, isso eu acho um exagero, e não é todo jogador que tem a resiliência que o Rodinei teve para suportar e continuar, e dar a volta por cima. E ele conseguiu, ele abstraiu bem, de maneira surpreendente, e essa volta por cima dele, ela é bem surpreendente mesmo. Assim, o Rodinei já teve outros momentos de nível técnico alto. Assim, ele teve, na Ponte Preta ele jogou muito bem, tanto que ele foi contratado, depois ele chega ao Flamengo e começa bem, depois ele não consegue se acertar, mas agora ele atinge um nível que eu não esperava que ele atingisse no Flamengo. Sim. E por isso a renovação dele, para mim, faz muito sentido. Assim, e porque o mercado não é convidativo, né? A gente está falando de uma posição onde a própria seleção brasileira tem dificuldade de achar 2. Claro. De achar 2. O Daniel Alves está ali, a gente não sabe quando ele vai se aposentar ou não, e ele está cotado. O Militão, que não é lateral, está cotado, porque a seleção não tem. Verdade. E o Flamengo tem. O Flamengo tem 3 hoje, né? O Mateuzinho, que é bom jogador, tem o Varela, que é um jogador que ainda não conseguiu se firmar porque jogou pouco, mas que tem potencial. Mas tem no Rodinei um jogador que vem numa fase excepcional. E para o tipo de jogo que o Dorival pratica no Flamengo, que é um jogo muito... E a gente já falou isso aqui bilhões de vezes. Um jogo muito concentrado no meio-campo e que pede um corredor direito muito forte, poucos jogadores no mercado têm esse corredor forte como o Rodinei tem. Então, para o Flamengo do Dorival, faz muito sentido ter o Rodinei. E para o Rodinei, faz muito sentido jogar em um time com essa característica. Sim. Então, se ele quiser continuar, eu acho que do lado do Flamengo, o Flamengo tem que pensar em mantê-lo. Se o Rodinei vai querer ficar, não vai querer ficar, um outro papo. Mas o Flamengo, na minha visão, não deveria abrir mão de um jogador com essa característica nesse momento de carreira. Pois é. Até no Internacional ele foi muito importante. Foi bem, Só que quando ele sai do Internacional, as pessoas falavam, como assim? Como assim vai jogar no Flamengo? Tanto que o conselheiro pagou ali para ele jogar contra o Flamengo. 1 milhão, né, de reais para ele jogar contra o Flamengo. Ninguém acreditava que o Rodinei ia chegar no Flamengo e ia conquistar uma titularidade e ser importante como ele foi nessa temporada 2023. E foi expulso. Foi pago 1 milhão, ele joga contra o Flamengo, ele joga meia hora, eu acho, mais ou menos, e ele é expulso porque ele dá um pisão no Felipe Luiz, exatamente. Eu tenho a impressão que aquele episódio do Vidal vibrando com a atuação do Rodinei foi no jogo com o Tolima, né? Não foi? Foi. O avião. Isso, que o Flamengo fez um tremendo estrago, também atacando muito pelo lado direito. 7-1. E ele 7-1, né? foi 7-1, mas com muita atividade do Rodinei pelo lado direito, né? No campo de ataque. E o Vidal, que foi no campo, deu tchau para a torcida e voltou e ficou assistindo o jogo lá, né? O Pedro Torre disse que ele gritava, dá no avião, dá no avião, dá no avião. Talvez isso tenha mudado um pouco o ambiente. É óbvio que o que interessa é o que o jogador faz dentro do campo e o que a torcida está vendo e como ela se sente tem tudo a ver com isso. Mas eu acho que o ambiente pode ter mudado um pouco, isso deixou o Rodinei mais tranquilo. De qualquer maneira, o Gustavo usou a palavra resiliência e é fato, porque esse jogador teve a principal torcida do Brasil em tamanho, pelo menos uma parte mais vocal que está no estádio,
dizendo para ele de maneira clara que ele não era mais aceito. Verdade. E hoje são essas mesmas pessoas que pedem para ele ficar. Essa é uma vitória para ele gigantesca. Rodinei, que está na pré-lista do Tite. É isso aí, nação. Então tá aí, você apoia também a renovação com o Rodinei. O técnico Dorival Júnior já marcou reunião com o Flamengo para a próxima semana poder acertar detalhes da sua renovação. Então nós vamos trazendo para vocês durante o dia as notícias do Flamengo aqui no nosso canal. Por isso, nação, não deixe de deixar o seu like. Seu like é muito importante porque apoia aqui o nosso trabalho. Escreva nos comentários, caso Dorival Júnior vá para a seleção brasileira, quem pode ser o novo técnico do Flamengo. Escreve nos comentários e nos vemos no próximo vídeo. Muito bom dia para todos vocês.